Bom dia, crianças, bom dia, famílias, espero que estejam bem. Um recadinho aqui, né? Estudar é sempre muito bom, é bom demais, né? Então vamos estudar mais um pouquinho sobre a água, né? A gente viu ontem o ciclo social da água, como é feito o tratamento da água, o caminho da água até chegar na nossa torneira, né? Na nossa casa, no nosso chuveiro e tudo mais. O caminho de volta para o esgoto, né? Que deveria ser, né? Toda a água utilizada em casa, nas indústrias, em qualquer lugar, ela deveria voltar para o esgoto, mas hoje a gente vai ver que nem sempre acontece isso, né? Então vamos ver a questão da poluição da água. Então, olha, a poluição, né, de rio, lagos e lagoas. Olha, lagos e lagoas normalmente são usados com o mesmo significado, mas há diferença entre lago e lagoa, normalmente pela questão de tamanho e de como ele se formou. Os lagos se formam de determinada maneira, as lagoas se formam de outra maneira, né? Que não vem ao caso a gente explicar, mas só para a gente saber que existem diferenças entre lago e lagoa, tá bom? Então, toda essa poluição, né, ameaça a água doce no mundo. A gente já viu que a gente só consome a água doce, apesar de ter muita água nos oceanos, aquela água dos oceanos é salgada, ela não é própria, né, para ser tratada para o nosso consumo. Então, a poluição ameaça a quantidade de água no mundo, né? No Brasil, né, a principal forma de poluir as águas é jogando esgoto. Esgoto, olha, esgoto doméstico, esgoto industrial, nos corpos de água. Corpos de água, né? É tudo que tem água doce. Riachos, córregos, rios, lagos e lagoas, tá? Basta lembrar que 95% das cidades do Brasil não tem tratamento de esgoto. Então, a água usada nas indústrias e nas casas, ao invés de ir para a rede de esgoto, para ser tratada na estação de tratamento de esgoto e depois ser jogada nos corpos d'água, né, nos rios, não, elas vão direto para os rios. Imagina o quanto que isso polui as águas dos rios, né? 95%, para a gente ter ideia, né? Eu leio 95%, esse sinal aqui é de porcentagem, quer dizer que a cada 100 cidades do Brasil, 95 não tem rede de tratamento de esgoto, tá bom? É muito, né? É muita cidade sem tratamento de esgoto, tá bom? E ainda, né, em regiões como na região Nordeste, ó, região Nordeste significa isso daqui, olha. O Brasil, ele é dividido em estados, a gente já viu, né? Cada pedacinho é um estado. Mas um conjunto de estados que têm características parecidas, eles se juntam e formam uma região. O Brasil tem 5 regiões diferentes. A região norte, de amarelo, centro-oeste, vermelho, nordeste, todos esses estados que está falando aqui, olha, né? Que está escrito nordeste aqui no texto, então para a gente localizar, essa região aqui normalmente é onde tem menos água no Brasil, região de seca. Região sudeste, azul escuro, e região sul, os 3 estados aqui de azul claro, tá bom? Isso aqui é a região nordeste. Nesse lugar onde já tem pouca água, em razão da seca, à medida que a poluição, à medida que polui a água, piora os problemas, né, de consumo. Porque se já tem pouca água e ainda polui, imagina que vai ficar menos ainda a quantidade de água, né,
para usar nas casas, na agricultura, para irrigar. Irrigação é molhar, né? Molhar as plantações, regar, tá bom? E a água poluída, né? Ela traz doenças para o ser humano, né? Diarreia, hepatite, doença grave, cólera, são doenças transmitidas pela água poluída, por bactérias da água poluída. E também ela pode, olha, causar prejuízo, né, na flora e fauna. Flora é o conjunto de plantas e fauna é o conjunto de animais dos rios e dos lagos. Já que com a poluição, muitas espécies vão desaparecer, vão morrer, né? Tanto as plantas quanto os animais dos rios, tá bom? Bom, então, sabendo disso, né, vamos responder aqui as perguntinhas de acordo com o texto. O título do texto, então olha lá, título do texto, poluição das águas. Autor do texto, o autor, ele tá aqui embaixo, olha. Lembra que a Pro já falou que quando a gente vai escrever, isso daqui chama referência bibliográfica desse texto aqui. O sobrenome vem primeiro. Então quer dizer que ele se chama Francisco de Assis Esteves, tá ok? Francisco de Assis Esteves. Onde o texto foi publicado? Olha aqui, ó. O texto se chama Fecha a Torneira. Texto todo. E ele foi publicado numa revista que chama Ciência Hoje das Crianças, tá bom? O texto está organizado em 3 parágrafos. O primeiro fala da ameaça à qualidade e disponibilidade de água doce no mundo e no Brasil. E nos outros 2 parágrafos? Vamos voltar lá então, no segundo parágrafo. Então, olha, esse é o primeiro, esse é o segundo. E esse é o terceiro. No segundo, ele está dizendo, né, olha, da região Nordeste que tem pouca água e a poluição agrava ainda mais os problemas da falta de água lá, né? Então, segundo parágrafo, o que ele está dizendo? Que a poluição piora os problemas onde há pouca água, como no Nordeste. O terceiro parágrafo, né? A gente já viu aqui que transmite doenças e pode matar as espécies de plantas e animais, né, do rio. Então, olha lá, a água poluída causa doenças nos seres humanos, prejudica a flora e a fauna dos rios. Qual é a principal forma de poluição das águas no Brasil? Está escrito aqui, olha, principal forma de poluição das águas é esse daqui, né? O lançamento de esgotos domésticos e industriais nos corpos de água, nos rios, lagos, lagoas, riachos e córregos, né? Porque a poluição é o fator mais preocupante na região Nordeste. Então, a gente já viu no segundo parágrafo. Porque no Nordeste já tem pouca água e a poluição diminui ainda mais a água, né? Então agrava o problema. E quais são os males que a água poluída pode provocar? É o assunto do terceiro parágrafo, né? Ela transmite doenças para os seres humanos e causa a extinção da flora e da fauna dos rios, né? No trecho, no Brasil, a principal forma de poluição das águas é o lançamento de esgotos domésticos e industriais nos corpos d'água. Quais são esses corpos d'água? Então, a gente já viu aqui no texto, né? Riachos, córregos, rios, lagos e lagoas. Então, é o que a gente escreveu aqui. Agora aqui, né? Nas regiões onde há pouca água, como no Nordeste, a poluição agrava ainda mais os problemas decorrentes da falta desse líquido. Desse líquido, a qual líquido se refere? De qual líquido está falando, né? Olha aqui, ó, da água, né?
desse líquido aqui, tá bom? E aqui, né, algumas dicas de como evitar a poluição da água. É lógico, né, que os governos, eles têm a principal responsabilidade, né, de fazer o que é preciso para diminuir a poluição, aumentar o tratamento da água, mas, né, nós temos coisas que nós, enquanto pessoas, podemos fazer, né? Então, olha lá, a água é o principal recurso do planeta, né? Conservá-la significa garantir a vida no planeta, sem ela não tem vida. Entre os principais usos, né, o abastecimento público, saneamento é a questão da limpeza, né, do tratamento de água, de esgoto, na agricultura, na pecuária, que é a criação de gado, na geração de energia. As usinas hidrelétricas, elas transformam água em energia elétrica. Recreação, uso comercial, isso que são usos, né? A gente usa água para 1 zilhão de coisas, né? Mas, né, que medidas que a gente pode tomar para evitar a contaminação da água? Olha lá, não jogar óleo de cozinha no ralo da pia, né? Guarda o óleo numa vasilha. Tem lugares que passa carro pegando óleo, passa na rua pegando óleo. Tem lugares, às vezes supermercado, que tem posto de arrecadação de óleo usado, então você pode levar lá, né? E ele pode se transformar em sabão. Jogar o lixo no lugar adequado, né? Põe na lixeira. Não, a gente já falou da questão do lixo, né? Todo lixo acaba indo para o rio, né? Não jogar sacolinha plástica, embalagem no rio, no mar, quando vai na praia, né? Não jogar lixo em lugar nenhum, só na lixeira. Não jogar medicamentos nem no lixo, nem no vaso sanitário, nem na pia, né? Procurar o lugar onde você pode levar esses remédios vencidos, né? Para o descarte ser feito adequadamente, né? Fazer na sua casa, quando construir a sua casa, fazer o encanamento e a ligação do esgoto correta, né? Evitando jogar o esgoto direto nos córregos ou rios, né? Então, são coisas que as pessoas podem fazer no dia a dia. Imagina milhões de pessoas tendo esses cuidados, quanto que colabora para diminuir a poluição da água, né? E aqui, né, nós temos 5 imagens de coisas que poluem a água, né? E aí ligar com a informação correspondente, né? Então aqui, olha, a gente vê uma indústria lá no fundo, né? A fumaça poluindo o ar, o esgoto poluindo a água. Olha quanta poluição, né? Então, o lixo químico, que é despejado pelas fábricas nos rios, posteriormente chegam no oceano. Isso né, são coisas que poluem a água. Aqui, né, você joga objeto na praia, né? E daí elas vão para o mar, elas são levadas para o mar e elas poluem a água, né? Os navios, quantos navios aí que causam acidentes e tem vazamento de óleo, né? Óleo, petróleo, enfim, produto químico, né? E polui a água. Aqui, olha, a fossa séptica. Eu tinha escrito aqui, vamos voltar lá no primeiro. Fossa séptica tem o desenhinho aqui, tá vendo? Nos lugares, né, que a gente viu que 95 de cada 100 cidades não tem rede de tratamento de esgoto, né? Onde não tem rede de esgoto, é preciso fazer uma fossa para que, né, os resíduos que saem do banheiro, eles vão para a fossa. A fossa é um buraco, faz um buraco no chão,
faz o encanamento do banheiro para ir para a fossa. Então, toda essa matéria orgânica aqui do banheiro, né, quando você dá descarga, vai para a fossa. Se essa fossa estiver perto de um rio, né, ela vai poluir a água. A terra lá no fundo do buraco, ela vai encharcando com os líquidos, né, vindos aqui da descarga, e ela polui o solo em volta da fossa e polui o rio também. Então, isso é uma fossa séptica, é para onde não tem a rede de esgoto, tá bom? Aqui, então, olha a fossa, né? As fezes e urinas das pessoas, papel higiênico que vem dos esgotos das casas, vai tudo aqui e pode poluir o rio se ele estiver próximo da fossa. E, né, aqui o óleo diesel que alguns, né, os veículos usam, a graxa, enfim, vão para o asfalto e quando chove elas são levadas, né, até chegar nos oceanos. Tudo isso são coisas que poluem as águas, né? Então, a gente falou, né, que os governos têm de investir em ações que ajudam a diminuir a poluição da água e aumentar o tratamento de água e de esgoto, né? Tem muitas cidades sem tratamento de esgoto e até às vezes sem tratamento de água. Então, os governos têm que fazer isso, mas nós também podemos contribuir para diminuir a poluição da água e para usar a água com responsabilidade, porque essa água que a gente usa, ela pode acabar sim com o aumento da poluição, tá bom? Então, por hoje é isso. Amanhã a gente faz então a parte de matemática da semana 25, tá bom? Tchau, tchau. Um bom dia para vocês, com muito amor, saúde e alegria. Tchau, tchau!